Oi pessoal, boa noite, como que vocês estão? Tudo bem? E hoje eu vou falar de um tema que eu sei que é uma dificuldade geral. Deixa eu tentar ajeitar aqui meu celular, que eu ajeitei, ele ainda tá estranho aqui. Que é uma dificuldade geral, especialmente quando a gente está começando, que é dar valor e preço, né? Precificar o trabalho, tá? E aí eu vou falar alguns pontos sobre isso que eu espero de coração que ajudem vocês, né? Que são coisas que, se eu soubesse quando eu comecei, eu teria tido muito mais facilidade para precificar meu trabalho, dar valor pro meu trabalho, né? Falar sobre essas coisas com o cliente, né? E até evita alguns problemas que eu não tive, mas que eu já tive muito relato, que eu vou falar aqui para vocês também. E essas coisas que são tão importantes para vocês conseguirem ganhar dinheiro, para vocês conseguirem de verdade lucrar, né? Faturar muito bem e conseguir chegar aí nos 4 mil reais em 30 dias de vocês com a edição de vídeo. A precificação, gente, ela é essencial, ela é a alma do negócio, porque precificação errada vai levar vocês a lugar nenhum. Quando você precifica errado o seu trabalho, quando você não entende o que você está fazendo na hora de cobrar, você corre um risco muito sério, muito alto mesmo, de trabalhar muito, ficar extremamente esgotado, não ter tempo de nada, ficar bem longe da liberdade que você quer, né? E ainda não ganhar dinheiro, né? Não ganhar bem. Pra vocês terem ideia, né, vou contar uma história aqui rapidinho, né, de um caso que eu vi. Oi, Casa de Campo, não sei como é seu nome. Dora, é você, lindona? Que bom que você tá aqui comigo. Vou contar aqui pra vocês uma história de uma seguidora que me relatou isso uma vez, né? E aí eu fiquei abismada e eu fiquei pensando, né, qual é o risco de você não entender o que você tá fazendo quando você vem pro ambiente digital, né? E na hora de editar vídeo, de trabalhar como editor de vídeo, né, com esse objetivo, com esse intuito de ter essa liberdade, de trabalhar de onde você achar melhor, de escolher os seus horários e tudo mais, quando você não entende o que você está fazendo, quando você não entende esses pontos que eu vou passar aqui, você não sabe dar valor ao seu trabalho, você não sabe precificar os seus vídeos, né? E automaticamente você cai em umas armadilhas, né? Que te impedem, que fazem você ficar num ciclo vicioso, numa bola de neve, que te impedem de chegar no seu objetivo financeiro. Então, se o seu objetivo é faturar 4 mil reais em 30 dias com edição de vídeo, você tem que entender todos esses pontos que eu vou dividir aqui com vocês hoje, tá? E começar a entender, buscar entender o que é isso e aplicar tudo isso, né, para vocês ganharem dinheiro mesmo, né, para vocês terem lucro com o trabalho de vocês, tá? Ah, eu reconheci pela foto. Muito bom ter você aqui, Dora. Oi, alô, boa noite. Saudade de vocês, meninas. Então, vamos lá, né? Todo mundo que tá aqui comigo hoje, vamos lá. Primeiro eu vou contar a história, né? Vou começar contando história sim, porque quando eu conto história, vocês conseguem entender exatamente o que eu tô falando, né? Há bastante tempo, isso já tem um tempo, é uma seguidora que não vi ela mais depois, não falei mais depois com ela, então eu não sei qual foi o desfecho dessa história, tá? Mas um dia chegou uma seguidora pra mim falando assim: Adriana, nossa, eu preciso entender como é isso de conseguir cliente e tudo mais, né? Ela chegou com a questão de conseguir cliente, tá? E aí, porque eu preciso, já tô trabalhando, já tenho um cliente, né? E eu tô precisando demitir esse cliente, né? Aí eu falei assim, ah é? E por quê? Ela, ai, nossa, é muito enjoado, é muito difícil trabalhar pra ele, né? E tudo mais. Até aí, tudo bem, né? Até aí tinha uma grande lógica, né? Ela queria deixar de trabalhar com aquele cliente porque era um cliente que dava muito mais trabalho pra ela, né? Aí, até aí, tudo bem, entendi. Aí, quando ela começou a explicar, né, o que ela fazia, como ela fazia, olha só, gente, como é que a questão não é só conseguir cliente, né? No caso dela, que queria mais um cliente para poder largar aquele cliente, né? Ela tava com um cliente e para esse cliente ela fazia muitos serviços, né? Trabalhava para ele das 8 às 18 e trabalhava até os sábados. E sabe quanto ela cobrava? R$ 800. Quando ela falou isso, eu fiz uma conta mental rapidinho e falei assim, não, mas tem uma coisa errada, isso não dá certo. Isso não dá certo. E aí eu lembrei de uma questão que aconteceu, né? Que acontece ainda até hoje, tá, gente? Mas que aconteceu quando eu comecei, né? Quando eu comecei a estudar, comecei a entrar nesse universo, né? Nesse ambiente, que é ver as pessoas falando de precificação de serviço digital, falando assim, ah, se você vai fazer um trabalho assim, assado, cobra no mínimo tanto, né? Cobra no mínimo tanto. E aí falar valores, tá? Isso acontece.
E aí, como a pessoa não sabe fazer, e aí alguém vai, chega e fala, se você não sabe cobrar, cobra no mínimo R$800. Aí a pessoa acaba caindo numas armadilhas, pega um trabalho daquele tamanho que ela estava fazendo, né? De trabalhar das 8 às 18, às vezes trabalhar até sábado para ganhar R$800. Porque como ela não sabia fazer a precificação, ela achou que o mínimo que podia colocar R$800. No fim das contas, ela estava trabalhando full time, né? Estava trabalhando só para aquele cliente e ganhando menos do que ganha uma pessoa que trabalha CLT, carteira assinada, nos empregos tradicionais. Olha o tamanho da armadilha. E isso vira uma bola de neve, sabe por quê? Porque ela quer conseguir outro cliente para largar aquele cliente. Só que ela trabalha tanto para aquele cliente que ela não tem tempo para prospectar outro cliente. E aí ela acaba ficando refém daquilo. E aí ela não larga porque ela fala, é melhor pingar do que secar. E aí ela fica naquela bola de neve toda a vida, toda a vida, toda a vida, por causa de um erro que foi cometido na hora de fechar um negócio, na hora de fechar um trabalho, não sabendo precificar o trabalho. Tá? Então isso acontece com edição de vídeo. Como edição de vídeo é um trabalho de produção, né? Um trabalho sob demanda, você vai ter aquela demanda e vai fazer aquele trabalho. Se você não sabe precificar, é exatamente esse o tipo de coisa que você vai acabar pegando. Essa é a armadilha que você vai acabar entrando, tá? Então, saber precificar é muito importante. Como que você vai chegar em R$4.000 em 30 dias se você pega um trabalho assim? Se você pega uma quantidade absurda de vídeo por um valor ridiculamente baixo. Essa conta não fecha. Boa noite, Silvia! Tudo bem com você, lindona? E aí, continuando as histórias de preços errados, né? Eu tenho uma aluna, a Cris, né? Que veio um dia revoltadíssima falar comigo, né? Ela falou assim, não, é porque eu fui prospectar e aí o prospecto falou pra mim que a pessoa fazia video nugget pra ele e cobrava R$10 cada video nugget. Eu disse, meu Deus, não é possível, estão prostituindo o trabalho. E ela tava extremamente indignada. E na hora eu entendi a indignação dela, né? Porque, gente, R$10 pra um video nugget completa, você tava de graça, tá? Trabalhando de graça, tá? E aí, se você faz esse tipo de coisa também, porque às vezes a pessoa tá começando e ela fala assim, ah, eu vou cobrar assim bem baratinho mesmo, porque aí eu vou conseguir cliente. E aí depois eu cobro melhor do cliente. Só que você vai cair numa armadilha também. Por quê? Porque fazendo assim, você vai pegar muito volume de trabalho e pro tempo que você gasta para executar, não vai fechar. Você não vai conseguir ganhar mais do que um salário de jeito nenhum. Se é que você vai conseguir ganhar isso tudo, né? Vai trabalhar muito e ganhar pouco, tá? Então, ou você vai acabar entregando serviços de má qualidade, isso vai te atrapalhar, isso vai fazer você não ter indicação, ou então você vai ficar eternamente ganhando pouco, né? E trabalhando muito. Então, vocês precisam saber precificar, tá? E aí, às vezes, vocês falam assim, ah, Adriana, mas se eu souber precificar e precificar adequadamente, né, meu trabalho não vai ficar caro, não vai ficar barato. Gente, caro e barato são conceitos relativos, tá? Existe o cliente que está atrás do preço e existe o cliente que está atrás do serviço bem feito, tá? Todos os dois contratam. Existem pessoas dispostas a pagar todas as faixas de preço e contratar todos os tipos de trabalho. O que importa pra você é saber que tipo de profissional de edição de vídeo você quer ser. O que tem o preço ridiculamente baixo ou o que entrega a qualidade e tem um preço justo. Não tô falando pra cobrar barato nem caro, tá, gente? Tem que ser justo, tá? Se vocês fizerem uma pesquisa, e ó, pega essa dica aí pra vocês anotarem, pesquisarem, porque às vezes vocês são aqueles tipos de pessoas que tem que ver pra crer, né? Se você for essas pessoas que precisa ver pra crer, faça isso que você verá. E você vai acreditar, se você for assim, né? Se você quer fazer uma pesquisa, você quer ter uma ideia geral, vai dentro do site 99 Freela, se cadastra, faz um perfil lá de contratante e o tipo de vídeo que você edita, coloca lá simulando, né? Faz um projeto fictício lá falando que você quer contratar exatamente o que você oferece. Pra que isso? Para que as pessoas preencham suas ofertas, para que os editores preencham as ofertas dele pra você e aí você veja as diferenças de preço, tá? Você vai ver gente oferecendo um trabalho de edição de vídeo pra você, do vídeo que você oferece, a preço de banana, de graça, que você fala assim, por esse preço eu nem ligo meu celular pra editar, eu nem ligo meu computador pra editar, porque não vale a pena. E você vai ver gente cobrando um valor tão alto que você fica perguntando assim, gente do céu, meu Deus, alguém paga por isso?
E a resposta é sim, as pessoas pagam por isso, tá? Uma vez a Laura, uma amiga minha, que até quem faz as identidades visuais, né, que é pra quem eu indico quando preciso desse trabalho e tudo mais, ela me mandou um print, ela tava pesquisando pra fazer uma viagem, que ela ia viajar e tudo mais, e ela fez um print numa tela, né, com valores que a pessoa cobrava pra editar vídeos de viagem, sabe, gente? Aqueles vídeos de viagens que é montagem de várias fotos, com música, com efeito, essas coisinhas. Pois é, vídeos de viagens, né, e ficava numa média. Ela mandou o print porque ela não acreditou, né? Ela disse, Adriana, você que é da edição de vídeo, olha isso, né? Que o valor que as pessoas estavam cobrando nesse site que ela tava pra fazer a edição dos vídeos da viagem, né? A pessoa ia fazer a viagem dela, depois ela queria editar, né, e tal. E queria uma coisa bem feita, profissional, ela também não queria gastar tempo com aquilo, né? Era uma média de mais ou menos R$700, 3 minutos editados, tá? Então, assim, é um valor muito alto. Você fala, meu Deus, R$700, 3 minutos, quem paga por isso? Alguém paga, senão o site não tava lá, não tinha um monte de comentário, não tinha um monte de gente perguntando, um monte de gente interessada. Alguém paga, tá? Do mesmo jeito que tem alguém que tá atrás daquela pessoa que faz um nugget de 5, 10 reais, tem a pessoa que paga R$700 por um vídeo de 3 minutos de fotos, tá? Então, depende do resultado, né? Depende de quão profissional é o que você entrega, depende da segurança que você passa, depende do cliente que você está buscando. Então, são muitas variáveis, tá? E para ter essas variáveis todas alinhadas e conseguir faturar o quanto você quer por mês com edição de vídeo, você precisa precificar o seu serviço adequadamente. Se você não precifica adequadamente o seu trabalho de edição de vídeo, você nunca vai chegar no valor que você quer ter para o seu serviço, automaticamente você nunca vai conseguir chegar no faturamento que você quer por mês. Pelo menos não tendo tempo de qualidade, tendo tempo para fazer as coisas que importam para você, ter tempo para ficar com sua família, gerenciando seu horário, aquela liberdade que você quer tanto, né? Porque se você não souber precificar, se você estiver precificando errado, de repente você até chega em R$4.000 em 30 dias, mas chega morrendo de trabalhar. E chegar morrendo de trabalhar também não vai adiantar, né? Você vai ganhar dinheiro, mas vai tirar sua liberdade e aí não funciona, tá? Tem gente que troca uma edição de vídeo por uma mariola. Verdade. Verdade, Silvia, verdade. E aí vocês não precisam se preocupar com essas pessoas, tá? Vocês não precisam se preocupar com essas pessoas, porque se vocês souberem o valor do trabalho de vocês, estiverem aprimorando o trabalho de vocês, buscando editar cada vez melhor, entregar resultado cada vez melhor, entender cada vez melhor o que você está fazendo, entendendo cada vez melhor quem é o seu cliente, né? E prospectando ele no lugar certo, do jeito certo, você vai chegar onde você quer, sem precisar ficar preocupado com aquela pessoa que está fazendo serviço de graça de edição de vídeo, tá? Então, quais são os pontos que vocês precisam levar em consideração para precificar os vídeos de vocês, a edição de vídeo que vocês fazem para as pessoas de vocês, tá? Para as pessoas para quem vocês trabalham, né? Para os seus clientes, para os clientes de vocês. Alguns pontos, vamos aos pontos. Nossa, gente, tá frio aqui, eu vesti lã, mas lã, se não tiver uma blusinha por baixo, pinica, né? Mas vamos que vamos. Quais são os pontos que você tem que considerar? Mas antes de eu falar esses pontos, você sabe por que a gente tem tanta dificuldade de cobrar pelo nosso trabalho? De encontrar o valor do nosso trabalho? São alguns motivos, tá? Primeiro, a gente não sabe lidar com o dinheiro. Fato, tá? A gente não sabe. Porque, como a gente está acostumado a trabalhar no mercado tradicional de trabalho, onde a gente é contratado assim, tem as entrevistas. Oi, Fê, tudo bem? Tem as entrevistas, tem a vaga, a gente leva o currículo, a gente se candidata, vai lá, concorre à vaga, e aí a pessoa dá a vaga pra gente. Quando a gente ganha uma vaga no trabalho, no emprego tradicional, é assim que funciona. Tem a vaga, você trabalha de tal dia, de tal hora até tal hora, e você ganha X. Pronto, acabou. A pessoa vai te falar que é assim, você só tem duas opções, aceitar ou não. Aí, às vezes, na maioria das vezes, né, a gente tá precisando muito de trabalho, a gente aceita. Beleza. Então, a gente nunca precisou pensar quanto custa o nosso trabalho, quanto vale o nosso trabalho. A gente nunca precisou dar preço, dar valor para o nosso trabalho. Falar assim, eu faço, mas é tanto. Eu só faço se for tanto. Negociar com a pessoa que contrata. A gente nunca precisou fazer essas coisas. E isso gera na gente um desconforto na hora de falar quanto é o nosso trabalho, quanto a gente cobra. Tá? Causa muito, às vezes, muito desconforto. Isso já é um grande problema,
tá? Então a gente não sabe lidar com essas questões, né? E é natural que seja assim, né? Por uma questão de lógica, tá? E aí, quais pontos vocês precisam pesar primeiro para vocês vencerem isso? Para vocês vencerem exatamente isso que eu falei agora, vocês precisam de autoconhecimento, estudar sobre empreendedorismo, entender a oportunidade, entender o mercado de trabalho de edição de vídeo. Quando você vai entendendo esses pontos, trabalhando todos esses pontos, essas dificuldades elas vão se dissolvendo, tá? A coisa vai simplificando, né? E quando você vê, tá tudo muito claro. E os pontos que você precisa ter, né? E eu vou tentar não enrolar muito aqui pra falar, não, gente, porque aqui no Instagram tem limite de live, né? De tempo pra fazer a live. Não tinha, durante a pandemia eles tiraram, ficou 4 horas, agora tá 1 hora. Ontem, quando chegou no final, eu tive que correr, né? Porque começou a aparecer uma contagem agressiva ali de 1 minuto, assim, mais ou menos. E aí, se eu não encerrasse, ele ia encerrar, eu não ia nem conseguir despedir de vocês. Então, eu vou falar desses pontos, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? E aí vocês falem pra mim se vocês já tinham pensado nisso, se vocês já sabiam disso, se vocês já usavam algum desses pontos para dar valor pro trabalho de vocês, para precificar o trabalho de vocês, tá? Lembrando, gente, que quando você chegar no valor do seu trabalho, e aí você usar aquele valor do seu trabalho para precificar a demanda de vídeo do cliente, e aí você passa a sua proposta, seu orçamento para ele, aquilo não significa que aquilo é como uma lei que não tem negociação, não, tá? Muito pelo contrário. Uma vez que você é um editor de vídeo, um empreendedor, você acaba negociando, tá? Mas existe negociação saudável, né? E isso é dentro da precificação. Se você precifica certo, se você considera todos esses pontos, se você tem tudo isso preparado, né? Você negocia sem perder, tá? Então, o primeiro ponto que a gente usa para a precificação é o valor da hora trabalhada, tá? Sim, isso mesmo, o valor da hora trabalhada. Ah, Adriana, então eu cobro por hora? Você cobra pelo projeto, pelo trabalho que você pegou para fazer com o cliente, tá? Com a demanda que vocês fecharam. Mas para chegar no valor dessas demandas, a hora trabalhada é um dos itens que entra na sua precificação, tá? Você não vai cobrar por hora porque você não vai cobrar a hora do cliente. Você vai cobrar pela demanda, mais uma demanda que tem como uma das bases o valor da sua hora trabalhada. Outra coisa que você tem que considerar na base do valor do seu serviço é o valor da sua hora de descanso, né? Porque quando você trabalha, você é empreendedor, você é dono do próprio negócio, você não é uma máquina, você não virou uma máquina porque você virou um editor de vídeo e agora você tá aí, ó, trabalhando, empreendendo, editando vídeo para as pessoas na internet. Você não virou uma máquina por causa disso, não. Você descansa, você precisa eventualmente de uma folga, você precisa dormir, né? Você precisa, né, de estudar, de horas, sem ser horas de trabalho, horas de estudo. E se você não incluir isso na sua base de precificação, quem paga por isso? Porque quando você está trabalhando para um contratante tradicional na CLT, você tem direito a uma folga remunerada, você tem direito a intervalo entre jornadas, você tem direito a uma férias por ano. Mas quando você trabalha para você mesmo, se você não coloca isso na sua base de precificação, se isso não está incluso, se isso não entra nos seus cálculos, você não vai descansar nunca. Ou o dia que você resolver descansar, você não vai ter dinheiro para aproveitar aquele descanso, tá? Isso tem que entrar na sua base para ser saudável, para o seu negócio de edição de vídeo ser saudável a curto, médio e longo prazo, tá? Então, hora de descanso ali, os intervalos e tudo mais, tem que ser considerado, inclusive as horas de estudo também, tá? Isso entra na sua base. Outra coisa que tá dentro do seu preço e às vezes você não pensa, tá? Ou pensa, mas pensa errado. Os custos. Não é porque você tá trabalhando de casa, do celular que você já tem, ou do computador que você já tem, né? Usando o editor de vídeo que é eventualmente de graça, porque tem editor de vídeo gratuito que dá pra começar, sim, com certeza. Não é porque você tá usando essas coisas, usando a energia para carregar seu aparelho ou para o seu aparelho ficar ligado, que você já usava na sua casa, usando a internet que você já usava para poder navegar, para poder usar as coisas online. Não é porque você está usando essas coisas para trabalhar que seu trabalho não tem custo. Muito pelo contrário, ele tem custo sim, tá? Porque você está trabalhando e naquele momento que você está trabalhando, você vai consumir mais energia elétrica, você vai precisar de uma internet de repente com mais megas,
você vai precisar, eventualmente, você vai usar muito mais mesmo o seu celular, o seu computador para trabalhar. E aí você vai precisar trocar, vai precisar de mais eficiência, você vai precisar investir em equipamento. E se você não considerar custo do seu trabalho, você nunca vai conseguir fazer nada disso, tá? Então, seu trabalho tem custo, sim. E que custos são esses? Os fixos e os variáveis. O que são os custos fixos? Os custos fixos são a internet, a luz, o aluguel, que você pode colocar e deve colocar uma porcentagem dele dentro do seu custo, tá? Esses são os custos fixos. Os variáveis são, eventualmente, você vai assinar um editor de vídeo e aí você vai precisar pagar a assinatura dele todo mês. Por exemplo, você está usando o Adobe Premiere, ele custa R$90 todos os meses para você pagar a assinatura e usar ele. Isso é um custo, né? Isso é um custo. E por que ele é variável? Porque você pode ou não ter ele. Se ele for fixo, né? Se ele for uma coisa contínua, porque, por exemplo, ele é só temporário, né? Você assinou o Filmora e é vitalício, então você vai ter aquele custo uma vez só. Ah, mas é um que eu vou ter que assinar sempre, então é fixo. Ah, eu vou assinar o Canva para fazer as thumbnails e usar como material auxiliar. Inclusive, gente, é uma excelente ferramenta auxiliar para editor de vídeo, tá? Fixo, porque é assinatura contínua. Isso tudo entra ali dentro do seu preço, tá? Você não vai tirar isso do seu bolso para pagar, não, tá? E aí você pega o seu tempo trabalhado, a sua jornada, o quanto você quer ganhar, tudo mais, e faz cálculos. E pega esses custos, também faz cálculos desse custo, e aí você vai saber quanto custa o seu trabalho, né? O real, quanto custa todo o seu trabalho, né? De um jeito que pague os seus custos e de um jeito que pague as suas horas, tá? E aí depois, uma vez que você tem isso, que é o custo, aí você ainda vai jogar uma margenzinha de lucro, tá? Margenzinha é modo de falar, tá? Porque a margem de lucro pode variar aí, não existe uma margem de lucro fixa, não existe isso não, tá? E aí você joga essa margem. E para que essa margem? Para que você possa reinvestir no equipamento melhor, tá? Para que o seu negócio cresça, para que eventualmente, se você não quiser ser só um editor de vídeo, mas quiser ter uma equipe de editores de vídeo, que você consiga bancar tudo isso, tá? Para que você consiga crescer o seu negócio, para que você consiga ter lucro, tá? Então, é assim, é pensando como uma empresa, literalmente, porque a gente começa a trabalhar em casa e trabalha sozinho e só a gente começa a pensar como se fosse um emprego. Não é um emprego, gente. Editor de vídeo, né? Independente, que é o que eu sou, que é o que você vai ser, ou já é, né? Nós somos empreendedores, então logo a gente tem que pensar como uma empresa, né? Nós temos o nosso negócio, mesmo que seja a gente que faz tudo. A gente que prospecta, a gente que fala com o cliente, a gente que paga o DAS no fim do mês, né, do nosso MEI, é a gente mesmo que resolve as questões burocráticas, somos nós mesmos que fazemos o trabalho, a execução do trabalho, é tudo eu faço tudo na empresa, não importa, mas é assim que funciona. Você tem que pensar como uma empresa, como um negócio. E é até legal falar isso, porque quando você vai prospectar, né, às vezes a pessoa vai prospectar, começa a prospectar como editor de vídeo, e às vezes a gente tem uma ideia de pedir oportunidade. Ai, nossa, se um cliente me desse oportunidade, né? Minha primeira oportunidade. Tudo. Gente, você não busca oportunidade. Você oferece seu trabalho. Consegue ver como é que a perspectiva é diferente e muda tudo? Você oferece o seu trabalho. Você não pede oportunidade. Você não é empregado. Você é prestador de serviço que vai colaborar, né, com o negócio de alguém, com o projeto de alguém, né? Então, você tem que pensar assim, você tem que se comportar assim. E você tem que saber isso, você tem que saber o valor do seu trabalho, você tem que saber os custos do seu trabalho, você tem que saber como montar uma proposta, você tem que saber como colocar preço numa demanda, você tem que saber essas coisas. E essas coisas, você tem que saber isso, tem que estar preparado, tem que estar bem resolvido antes de prospectar. Não adianta ir atrás de cliente, tentar conseguir cliente sem saber fazer isso. Por quê? Porque o cliente vai e pergunta a você quanto custa o seu trabalho, ou pede você para fazer uma proposta, ou pede você fazer um orçamento, e aí você congela, você termina a base, você fica totalmente desestruturado e leva 3 dias para responder, 3 dias para responder isso para essa pessoa, e aquele possível cliente vai embora, a oportunidade que você queria, né, para começar a editar vídeo para alguém, para começar a deslanchar, vai embora. Tá? Então, não adianta ir atrás de conseguir cliente, não adianta estar pensando em fechar contrato sem ter nada disso. Tá? Não adianta, eu queria tanto ter um modelo de contrato, um modelo de proposta, queria tanto saber fazer essas coisas todas e eu não consigo fazer, não sei fazer. Mas pra que você quer isso? Você ainda nem aprendeu a precificar.
Então você precisa aprender a precificar, tá? E aí, uma vez que você aprendeu a precificar e tá prospectando, e chega um cliente, outro cliente, você também precisa, né, até mesmo para manter essa precificação sua atualizada, você precisa controlar o fluxo de entradas do seu trabalho. Senão, como que você vai saber que você chegou nos seus R$4.000 em 30 dias se você não fizer controle, tá? Porque, especialmente pelo fato de a gente trabalhar pra gente mesmo, é muito fácil você perder o controle e não saber quanto você tá ganhando. Acreditem, é muito fácil. Porque se você está trabalhando muito, você começou a montar uma carteira de clientes, você já tem vários clientes, o dinheiro vai entrar várias vezes ao mês. Não é como quando você trabalha de carteira assinada, que no 5º dia útil entrou ali seu salário, R$1.000, e aquele é tudo que você tem pro mês todo, acabou. Só no próximo 5º dia útil você recebe mais R$1.000. Não é assim que funciona, né? O dinheiro vai entrando de diversas fontes várias vezes ao mês. Tá? E às vezes do mesmo cliente, porque de repente você tem um cliente de uma demanda fixa e eles pedem uma demanda extra e vai entrar aquele dinheiro extra aquele mês. Aí mês que vem você já não pode contar porque aquele é extra, mas tem aquela demanda que é fixa. Aí você tem um cliente que te paga 1.000, um outro que te paga 1.500, um outro que é 2.500. E aí se você, um te paga num dia, outro te paga no outro, um te paga por semana, um te paga por mês. Se você não fizer o controle desse fluxo de dinheiro, você não vai saber quanto você está ganhando. Tá? E até para você ajustar lá atrás o valor da sua hora trabalhada, porque para você se pagar, para você pagar o seu salário, para o seu negócio pagar o seu salário, você tem que saber quanto você quer ganhar, né? E aí, quando você está começando, não adianta você começar com a pretensão de faturar R$10.000 por mês, assim. Chegar, eu quero faturar R$10.000 com minha edição de vídeo por mês. Aí você joga lá, sua hora trabalhada fica um valor altíssimo, só que você está começando. E aí fica muito desproporcional, porque quando você está começando, gente, por mais que a gente se esforce, dificilmente a gente já chega de cara oferecendo um trabalho topzera, né, que vai valer aí R$10.000 por mês, tá? Muito difícil, pode acontecer, mas é muito difícil. E aí você põe o pezinho no chão, né? Fala assim, eu vou começar buscando um salário aí de editor de vídeo. O salário, gente, é o que você se paga, tá? Porque você não é empregado para receber salário de mais ninguém, não. É você mesmo que se paga com o que entra. Ah, eu vou começar com um salário de R$4.000 30 dias, isso mesmo, porque eu posso trabalhar tantas horas por dia, tantos dias por mês, e aí você faz as contas e chega no seu Prolabore. Aí quando você tá fazendo o controle de quanto entra, quanto cada cliente paga, quando que cada cliente paga, os custos que você tem, aquela coisa toda, né? Você vai saber quanto você pode ajustar e melhorar aquele salário que você tá se pagando, aquele Prolabore que você determinou para você mesmo. Como que você sabe disso? Você sabe disso quando você conseguiu, com sua organização e com a sua precificação adequada, opa, bati aqui, ó, já tô faturando R$4.000, né? Esse mês bati R$4.000 com edição de vídeo e a minha agenda tá organizada, eu consigo pegar mais um cliente. Então eu vou ajustar aqui o meu Prolabore, né, o meu salário que eu determinei para eu ganhar, para ajustar o valor da minha hora, porque assim eu pego o cliente e continuo ganhando mais, né, sem cair na armadilha. Porque, gente, quando sua agenda começa a ficar lotada, seu trabalho começa a ficar mais caro. Tudo que é escasso fica mais caro. Quando você tem muito cliente, seu trabalho tá muito bom, você tem duas opções, ou fechar completamente sua agenda e falar, olha, eu não pego mais trabalho de edição de vídeo, porque eu não tenho tempo, não tenho condições nenhuma de pegar mais trabalho de edição de vídeo. Ou então você aumenta o valor do seu trabalho, e aí se a pessoa quiser muito, fizer muita questão, gostar muito do seu trabalho, você encaixa ela, você dá um jeito, tá? Mas não é dar um jeito, gente, morrendo de trabalhar, deixando de dormir, não, tá? De repente, deixando de pegar aquele outro trabalho que não tava te pagando tão bem, e aí você vai fazendo uma troca ali, vai ajustando a sua carteira de clientes. Tá? Mas você só consegue fazer isso, chegar nisso, se lá atrás você entendeu como funciona a base de precificação. Se você consegue entender e identificar o valor da sua hora, a sua hora trabalhada, né? O seu descanso, se você está considerando isso, né? Se você está considerando os seus custos, se você tem alguma margem de lucro. E essas margens, elas são importantes até para você negociar. Lembra que eu falei de negociação? Negociar, gente, é importante, tá? A gente não vai pra falar com o prospecto, né? A ferro e fogo, não. Ah, eu cobro R$150 o vídeo e é isso, ponto, acabou, né? Tipo, se você não quiser pagar isso, eu não vou fazer. Né? Se você precificou adequadamente, você vai ter uma margenzinha ali pra negociar com ele. Aí você pode falar pra ele assim, olha, 150, né? Igual eu te passei na proposta.
Mas, já que você tá começando, que tá complicado pra você, de repente você pegou um cliente ali que tá começando um canal, que tá começando um infoproduto, eu vou fazer esse vídeo pra você, né? Se você contratar, né, 4 por mês, eu faço cada um pra você por 120. Mas olha, é só mesmo pra você, porque eu quero muito pegar seus vídeos, porque eu gostei muito do tema que você trabalha, eu gostei muito de falar com você, tenho certeza que a gente vai desenvolver um trabalho maravilhoso, uma parceria maravilhosa com a edição que eu vou fazer os seus vídeos. E aí você fecha com o cliente, né, e ainda tá ganhando lucro, tá? Mas se você não sabe precificar, se você precifica tudo errado, se você não pensou em nada disso, se você não preparou nada disso, você não vai ter essa margem para trabalhar. Aí o cliente, aí você cobrou a hora, suponhamos, tá? Tem muita gente que faz isso, isso é um erro tremendo. Você não pode pegar e cobrar em cima de horas só, não. Senão você não tem margem nenhuma para trabalhar. Aí você tem uma hora lá, você descobriu que é 50 reais o valor da sua hora. Vou dar um exemplo, tá? Isso é só exemplo, tá, gente? Todos os valores que eu tô falando que são fictícios, são ilustrativos, tá? E aí você chegou num valor de 50 reais a sua hora. E aí a pessoa passou um vídeo pra você, você sabe que o vídeo dele tem tanto tempo, tem, sei lá, 15 minutos, e você sabe que você gasta 3 horas pra editar ele, um exemplo. Aí automaticamente, de custo de hora, somente de hora trabalhada, dá 150 reais. Aí você passa esse valor pra pessoa, né? Porque você fez só isso, você só considera o valor da sua hora, você considera mais nada, e você não se preparou para isso, você não tem margem, não tem nada. E aí a pessoa fala assim, poxa vida, mas esse valor fica muito apertado pro meu orçamento, não consigo fechar com você nesse valor, porque não entra aqui no orçamento do meu projeto, né? Que pena, gostei tanto do seu portfólio, gostei tanto de você, queria tanto fechar com você, né? E aí você fala assim, poxa vida, mas se eu baixar aqui, se eu falar pra ele que eu faço por 130, não dá. Nossa, eu vou ganhar menos do que eu que determinei na minha hora. Desse jeito, quando chegar no fim do mês, eu não vou conseguir ganhar nem 2 mil reais por mês. Poxa vida. Isso acontece. Aí o que você faz? Se você tá muito desesperado e é seus primeiros clientes, se você tá naquela preciso de cliente, você fecha com ele, fecha até mais barato que isso e fecha perdendo. Aí, quando você fecha perdendo, a gente volta lá na questão do começo da live. Trabalhar muito, muito mesmo, ter uma agenda mega lotada, ganhando pouco. E aí, se aparece um outro cliente, um outro possível cliente, né? Aparece alguém muito interessado no seu trabalho, que tá disposto a pagar bem pra você, você não consegue pegar. Porque você lotou o seu tempo, né? Você lotou sua agenda com um trabalho que você não tá ganhando direito pra fazer ele. Isso é uma armadilha, um ciclo vicioso, uma bola de neve, que uma vez que você entra dentro disso, você não consegue sair com facilidade, não, tá? Aí você fica igual o exemplo da menina lá do começo, ganhando muito pouco, morrendo de trabalhar, sem ter tempo nem para prospectar. E se você não tem tempo para prospectar e ir atrás de um outro cliente melhor, como que você vai sair disso? Então, muito cuidado com tudo isso, tá? A gente não pensa nessas coisas. Normalmente a gente só pensa o seguinte, né? Ah, aprender a editar vídeo. Vou aprender a editar vídeo, vou aprender a fazer o vídeo assim, assado, e vou aprender a conseguir cliente, vou lá e vou arrasar. Show! Se você der sorte, pode acontecer, mas você vai contar com a sorte? Então, tem que pensar nessas coisas sim. Então, presta atenção nesses pontos, tá? Você tem que saber o custo do seu trabalho, você tem que saber o valor da sua hora, você tem que saber o valor do seu descanso, você tem que pensar sobre isso e você tem que ter uma margem, tá? Além de fazer o controle de quanto você ganha, né, e dos custos e de tudo mais. Porque assim você vai saber se você tá crescendo, se o seu negócio tá evoluindo, quanto você tá ganhando por mês, tá? Pra você, quando você chegar lá na sua meta, nos seus 4 mil reais em 30 dias, você saber que você chegou, né? Por que vocês acham que eu soube, né? Como que vocês acham que eu soube quando eu ganhei meus primeiros 4 mil reais em 30 dias? Foi 4 mil e algum pouquinho ali, né? Umas centenas ali. Como que vocês acham que eu soube? Porque eu fazia esse controle. Porque eu fazia isso, tá? Eu fazia esse controle. Essa coisa de fazer o controle, pra mim, foi meio instintiva, tá? E ninguém me ensinou a fazer isso num curso nem nada, não. Depois que eu já fazia, é que eu vi uma aula de um curso, um outro curso que eu fiz, que a pessoa ensinava a fazer isso. Mas a essa altura eu já estava fazendo. Foi meio instintiva, porque eu já tinha trabalhado com administração, e trabalhado com administração em empresas, né? E em ter tido funções, assim, consideráveis dentro de empresas, eu entendia essa necessidade. Tá? Então essa parte foi instintiva. Mas a parte do preço em si, dos custos,
né? Das horas, dos descansos, gente, isso eu apanhei demais. Apanhei demais. Vocês acham que eu nunca precifiquei errado? Vocês acham que eu nunca cobrei um serviço menos que eu deveria? Já sim, com certeza. Com certeza, tá? Então isso acontece porque é falta de conhecimento. E tá tudo bem, tá, gente? A gente não sabe, nasce sabendo fazer tudo, sabendo todos os detalhes, tá? Mas é importante, né? Vocês aprenderem a fazer isso, tá? E esse é meu intuito, ensinar tudo pra vocês que vocês precisam. E não somente, né, a editar, tá? Só editar, se você pensar assim, eu quero só aprender a editar, né? Só aprender a editar, gente, se você quer sem saber o que os clientes buscam, quem são os clientes, onde eles estão, como que você precifica, como que você negocia. Se você não quer aprender nada disso, você quer aprender só a editar mesmo, começa a assistir meus stories, começa a assistir minhas aulas. Sempre que você vê uma aula prática minha, vai lá ver o que eu tô fazendo, ver como é que eu tô editando, você vai conseguir editar. Você vai conseguir editar. Mas entre conseguir editar e conseguir faturar R$4.000 em 30 dias editando, existe aí uma diferença, né? Uma diferença considerável, tá? E a precificação passa por isso. Aproveitando que eu tô falando de precificação, eu recebi uma pergunta, né? Nessas caixinhas que eu tô sempre colocando lá nos stories. Tá vendo, gente? Coloquem as perguntas de vocês nas minhas caixinhas dos stories. Eu vou responder aqui uma dúvida de um seguidor aqui no Instagram, que pode ser a sua dúvida também. E quem sabe a sua pergunta não cabe dentro do que eu estiver falando, do assunto que eu estiver falando na live de amanhã, eu também respondo suas dúvidas. Então, pergunta as coisas pra mim, tá? Então, o seguidor me perguntou assim, né? Aproveitando que eu tô falando de precificação, não é de precificação necessariamente, mas se encaixa muito bem. Perguntou assim pra mim: Adriana, como garantir que eu não vou ser passado para trás, que eu vou receber o trabalho? Era uma coisa assim, não sei se era com essas palavras, mas era uma coisa assim, né? Como garantir que você vai receber o trabalho, pelo trabalho que você fez pro cliente. Na hora de cobrar pelo seu trabalho, você chegou no preço, você fez a proposta, você tá fechando ali com o cliente. Como que você se assegura, se protege para você não receber calote, não deixar de receber pelo seu trabalho? Gente, a minha experiência com isso... Oi, Carla, boa noite. A minha experiência com isso é: eu nunca levei calote de cliente, tá? Nunca deixei de receber um trabalho. E o que vocês fazem para garantir que vocês também nunca tenham isso, nunca tenham esse problema? Recebam por antecipação. Façam contratos, tá? Receber por antecipação e fazer contrato. Esses dois são muito importantes para garantir que você não perca o dinheiro, né? Que você não trabalhe e no fim das contas você não receba, tá? Então receber por antecipação é muito importante. Ah, Adriana, mas aí o cliente não tá a fim de me pagar por antecipação, não. Ele falou que ele também não me conhece, a gente tá começando a trabalhar agora, ele não confia, e aí? Gente, se você tá seguro do que você tá fazendo, se você entende o que você tá fazendo, se você já tem todas essas coisas definidas que eu falei durante a live toda, você vai negociar com o cliente com segurança, você vai passar segurança para ele, e é na base da negociação. No primeiro mês de vocês, você pode oferecer para esse possível cliente seu te pagar 50% por antecipação e 50% no fim do mês, no primeiro mês, né? Você pode oferecer isso para ele. Aí você fala com ele: a partir do segundo vamos antecipar 100%. Até mesmo, porque isso de antecipar 50% e pagar 50% depois, só faz sentido pro contratante no primeiro mês. Nos outros meses não faz sentido. Sabe por quê? Porque aí no primeiro mês ele antecipa e paga metade no final. Aí quando chegar ao final ele vai ter que te pagar mais 50% do próximo. Então vai ter juntado 100% ali no meio. Então vai dar no mesmo, só que em ciclos diferentes. Então se antecipe só no primeiro, que é pra ele ganhar confiança. Porque aí vocês têm um mês de experimentação, né? Um mês você fazendo trabalho pra ele conhecendo o seu trabalho, vocês tendo aquela dinâmica ali, pra ele já se sentir seguro no próximo mês de te pagar 100% por antecipação, tá? E se você passa segurança pra esse prospecto, se você faz o contrato, manda pra ele, se você fez a proposta e mandou profissionalmente pra ele, se você fez tudo direitinho, os clientes pagam por antecipação, sim, tá? E você pode receber por antecipação de diversas maneiras. Você pode receber por antecipação o mês todo, né? Eu tô considerando aqui, gente, como sendo uma demanda recorrente, tá? O que é uma demanda recorrente? O cliente que você faz o trabalho para ele durante todos os meses, você faz a mesma quantidade todo mês. Recorrente, a mesma coisa todo mês, tá? Isso é recorrência, as demandas são recorrências, considerando isso, tá?
E aí você pode cobrar dele pelo mês, pelo trabalho no mês todo, ele te antecipar os 30 dias. Ou ele pode te pagar por antecipação semanal. A demanda dessa semana, ele te manda o dinheiro e os vídeos pra você editar. Você edita e entrega. Ele te manda mais dinheiro, mais vídeos, você edita e entrega. Assim você vai ter sempre recebido antes. Esse é um jeito que você pode cobrar também, tá? E os pontuais, que são os trabalhos que você faz esporadicamente, ou um cliente que chegou, uma pessoa chegou e buscou só uma coisinha, você também recebe por antecipação, tá? Especialmente o pontual. O pontual é ainda mais importante que você receba por antecipação. Porque como ele é pontual, pra ele pegar, né, ter aproveitado o seu trabalho e sumir sem te pagar, né, muito fácil de acontecer. E o cliente pontual, ele existe, tá? Eu já fiz trabalho para cliente que chegou pra mim assim, que tinha um aplicativo uma vez, um aplicativo de vendas de loja. Ele queria só um vídeo para um anúncio, um vídeo bem específico, bem criativo mesmo, bem legal. Um vídeo só para ele usar para anúncio. Então ele anuncia até hoje com esse vídeo. Como que eu sei? Eu sei porque eu curti a página dele, então os anúncios dele aparecem para mim. Ele queria só esse vídeo, porque o tipo de trabalho dele, ele não precisava, né, ter ali edição sempre, não precisava. Mas ele precisava fazer anúncio, então ele contratou esse criativo. Foi uma vez só que eu fiz esse trabalho com esse cliente. Teve um outro cliente que chegou pra mim, muito inusitado, porque esse cliente, ele nem usa edição de vídeo no negócio dele, ele não precisa de edição de vídeo no negócio dele, não. Mas ele era amigo pessoal, ainda deve ser, né, não sei, de uma cliente muito boa que eu tive, a Cintia, às vezes quando eu comento dela aqui. Ele era amigo pessoal dela e aí ele precisou de um vídeo, olha só que inusitado. Ele queria um vídeo pro funeral da mãe dele, não tô brincando com vocês, tô falando muito sério. Né? Sabe aqueles funerais planejados e tal, e ele queria um vídeo pra passar lá. Era um vídeo de fotos, tá? Que ia passando as fotos, ia tendo as transições, as musiquinhas no fundo, eu queria isso. Só que ele tinha urgência, né? Porque, tipo, o funeral ia ser no outro dia, já tinha falecido hoje, o funeral ia ser no outro dia, então a pessoa precisava fazer rápido pra ele, né? E esse tipo de trabalho, gente, se esse tipo de trabalho esporádico, assim, com urgência, você ganha muito bem. Só pra vocês terem uma ideia, era um vídeo de foto com música no fundo, com transição, né? Se você já é explorador aí dos editores de vídeo, se você já editou vídeo, se você já fez alguma coisa desse tipo dentro do editor de vídeo, você sabe que não é o trabalho mais difícil do mundo. Claro, não é porque ele não é difícil que não significa que ele seja... você pode fazer de qualquer jeito, não. Você tem que fazer com capricho, entregar bem feito, né? E tudo mais, o melhor, né? Dentro dos seus conhecimentos e tudo mais. Mas eu ganhei muito bem, pra vocês terem ideia, foi R$250 um vídeo de foto, tá? Aí quanto tempo teve esse vídeo de foto, Adriana? 40 minutos. Mas não foi 40 minutos de foto diferente, não. As fotos que ele me mandou deu tipo uns 10 minutos de foto de vídeo. Considerando ali os segundos de cada foto, tudo mais, deu 10 minutos. E aí ele queria que ficasse rodando 40 minutos, que tivesse 40 minutos de duração. Só que não tinha mais fotos. Ele já tinha mandado todas e já tinha colocado e tinha ficado legal daquele jeito. O que eu fiz? Eu peguei aqueles mesmos 10 minutos e colei ele de novo na frente, colei de novo na frente, colei de novo na frente. Aí deu 40 minutos. E aí ele tinha mandado as músicas que ela gostava. Era uma senhora meio refinada e ela gostava de umas músicas lá e tal. E aí eu coloquei essas músicas no fundo. Gente, no fim das contas, eu gastei, sei lá, menos de 2 horas. Menos de 2 horas pra fazer, eu tenho certeza, menos de 2 horas. 1h30, entre 1h30 e 2 horas no máximo. Entre montar, colocar a música, fazer ali tudo, renderizar e entregar pra ele. Só isso. E cobrei R$250. Então, isso foi bem no começo, tá? Foi bem no começo. Isso foi quando eu fiz meu primeiro trabalho pra Cintia, que foram os nuggets para um expert dela, Eduardo Christian. E era só o que eu tinha feito pra ela até naquele momento. Depois eu editei o curso do Eduardo, depois eu editei as coisas da Renata, que é uma outra expert que ela tem, né, que fala de moda e tal. Isso foi bem lá no começo mesmo. E aí, gente, quando você tá bem no começo, ganhar R$250 com um trabalho que você gastou menos de 2 horas, caramba, você ganha isso no seu emprego? Você ganha isso no seu trabalho? R$250 por 2 horas de trabalho? Eu duvido. Especialmente sem ter muita experiência, tá? Então, você precisa saber, né, precificar, você precisa saber o valor do seu trabalho. Se é um trabalho urgente, você consegue cobrar melhor, né? Você consegue cobrar melhor por um trabalho urgente. Porque o trabalho urgente, você vai ter que encaixar ali no trabalho que você já tem. Você não vai criar mais horas para você trabalhar, você vai encaixar no trabalho que você tem sem atrapalhar a demanda que você já tem,
né? E se a pessoa quer de uma hora para outra, ela tem que saber que a urgência tem seus preços. Ela tem que saber isso. Ela não vai ter tempo de ir atrás de outra pessoa, ela não vai ter tempo de pesquisar nem nada, ela vai ter que pegar ali com você, tá? E aí, quando você sabe precificar adequadamente, você ganha dinheiro. É assim que funciona. Simples assim. Te ouvir sempre abre nossas mentes. Te assisto de qualquer lugar. Ah, Silvia, sua linda, eu vi a foto, chegou aqui em cima pra mim, de você, de seu marido, do seu filhinho aí. Eu ouvi, depois eu vou lá, ir lá ver essa foto mesmo pra valer. E eu fico muito lisonjeada, de verdade. A Silvia, que é minha aluna, gente, que é minha aluna, do tempo que eu dava mentoria, ela foi minha aluna do Videomaker que conecta, né, tá lá dentro da comunidade, maravilhosa. Tem as minhas aulas lá, assiste minhas aulas. Então, é uma honra mesmo ter alunos assim tão dedicados. E é importante falar essas coisas pra vocês, gente, porque eu quero que vocês entendam isso e vocês comecem a ganhar dinheiro desde sempre. Desde o momento que você conseguiu o primeiro cliente para editar o primeiro vídeo, né, que você consiga ganhar dinheiro com isso sem morrer de trabalhar, sem cair numa armadilha de ter que trabalhar muito para ganhar pouco, tá? Porque se você tiver numa situação de um trabalho que você edita muito vídeo para um cliente só, não sobra tempo para você nem prospectar, nem editar vídeo para mais ninguém. E no fim das contas você tá faturando R$800 em 30 dias? Caraca, não compensa não. Não compensa não. Para esse tipo de coisa, é melhor você trabalhar no emprego e ganhar um salário mínimo. Muito melhor. Não vale a pena. Ah, mas é porque eu tô trabalhando de casa. Ah, tá, porque você tá trabalhando de casa, você pode morrer de trabalhar para ganhar pouco. Não é assim que funciona não, gente. As coisas têm que ser justas, tá? E quando você vai faturar... Como que você vai faturar R$4.000 em 30 dias editando vídeo? Dificilmente você vai conseguir isso para um único cliente de uma vez, assim, na pancada só, tá? A gente consegue isso somando, né, clientes à nossa carteira de clientes, né? Você tem, como eu já dei esse exemplo antes, você tem um cliente que te paga 1.000, um cliente que paga 1.500, um cliente que paga 2.000, aí um serviço esporádico aqui de 300, outro serviço esporádico ali de 500, e aí você vai somando, vai dar lá seus R$4.000 em 30 dias, é somando ali a sua carteira de clientes. E você só consegue montar uma carteira de clientes se você tiver uma agenda organizada, se você estiver cobrando certo, se você estiver cobrando adequadamente. E aí você vai conseguindo pegar ali a quantidade certa de trabalho para a quantidade certa que você está cobrando e só juntando ali sua carteira de clientes, no fim das contas, pronto, ali seus R$4.000 em 30 dias. Ai, nossa, Carla, vai ser um orgulho poder, né, te ensinar ainda mais, te instruir ainda mais e caminhar junto de mãos dadas com você. Porque é caminhar junto mesmo, tá, gente? Caminhar junto comigo não tem isso assim, ah, porque é meu aluno, se vira pra lá. Não é assim que funciona, não, tá? É pra dar suporte mesmo, pra estar ali pra vocês mesmo, pra vocês aprenderem a fazer a coisa na prática, tá? E isso aqui que eu tô falando com vocês, gente, de precificação, aqui é uma live no Instagram. Live no Instagram, eu não compartilho tela, não tem como mostrar vocês nem nada, tá? Assim, eu consigo falar igual eu falo nas minhas aulas, mas nas aulas eu mostro isso no passo a passo, tá? Eu mostro isso dentro de planilha, compartilhando a tela, eu dou essas planilhas prontas para vocês usarem, tá? Eu ajudo vocês, eu ensino vocês a montarem propostas, né? Eu tô ali para avaliar as coisas que vocês estão fazendo. Então é esse nível de aprendizado e suporte que vocês têm quando vocês estão dentro dos meus treinamentos. E aqui também eu faço questão de ensinar vocês e eu divido mesmo meu conhecimento com vocês sem cobrar nada por isso. Só que é limitado o que eu consigo e o que eu posso fazer aqui por uma questão de tempo, por uma questão de recursos e tantas N questões, né? É limitado. Mas quem me acompanha todo dia sabe que eu tô sempre ensinando, sempre trazendo conteúdo, sempre buscando ajudar a ensinar vocês. Além disso, eu tô sempre estudando, eu tô sempre aprimorando, eu tô sempre me melhorando, tô sempre me mantendo atualizada, sempre para manter vocês também atualizados, né? Para trazer as novidades para vocês, para ensinar vocês a fazerem as coisas, tá? E eu ensino mesmo, eu ensino pra valer, né? Ontem eu fiz uma aulinha, né? Uma aulinha entre aspas, né? Porque se eu ensinei e a pessoa aprendeu, não é uma aulinha, né? É uma aulinha que eu digo por questão do tempo que durou a aula, né? Nos stories, isso mesmo, eu compartilhei a tela ali dentro do editor de vídeo, ensinei como usar o editor de vídeo celular, de usar o Chroma Key, né, que se escreve Chroma Key, que é a tela verde, para agregar, né, elementos dentro do seu vídeo, tá? Eu ensinei isso lá nos stories, aí a pessoa assistiu, teve uma seguidora, nem sei se ela tá aqui,
Eliud, ela sempre comenta nas minhas coisas. Ela falou, Adri, a primeira vez que eu assisti eu achei muito complexo, mas eu voltei a assistir tudo de novo e entendi como faz. Então, gente, vocês aprendem. Quem acompanha, aprende. Quem tá atento, quem tá estudando, quem tá sendo dedicado, aprende. E isso não é nada. Quando vocês chegarem na semana 4 em 30, caramba, eu queria conseguir, né, entregar aquele nível de conteúdo o tempo todo aqui no Instagram, né, o tempo todo lá no YouTube, mas, né, tá além das minhas possibilidades humanas, né, conseguir fazer isso, mas para isso que existe a semana 4 em 30, né, para isso que eu criei esse evento. É a primeira edição da semana 4 em 30. Se você já assistiu algum evento meu, você vai ficar surpreso com o nível de conteúdo que eu vou compartilhar lá com vocês, com tanto que eu vou ensinar lá pra vocês, só pra vocês terem uma ideia, né? Ó, vou contar pra vocês aqui o que aconteceu durante o desenvolvimento da semana 4 em 30, né? A Joyce, quem me acompanha já viu ela comigo e tal, né? A Joyce que trabalha comigo, né? Que é a minha amiga. A Joyce tem uma história muito legal com ela, né? Porque quando eu comprei meu primeiro curso, o curso custava R$2.600, eu não tinha dinheiro, ela me emprestou os cartões dela pra eu comprar o curso. E aí eu falei pra ela que se desse certo, se eu crescesse, se eu conseguisse, que eu ia trazer ela pra trabalhar comigo, né? E hoje, como que a gente trabalha? Juntas, né? Ela trabalha comigo. Ela tem os próprios clientes, né? Independente lá, né? E trabalha comigo também, né? Eu consegui realizar isso, né? E tantas outras realizações que eu consegui, graças a Deus. Aí ela participa, né, da produção de um monte de coisas que eu faço, tá? Ela me ajuda pra caramba mesmo ali nos bastidores, no making off. Então ela participou das gravações e participou da edição também. E aí quando ela tava participando daquilo tudo, ela falou assim, nossa amiga, incrível! Eu já sei fazer, né? Eu já aprendi a fazer tudo isso. E ainda assim eu aprendo quando eu assisto essas aulas suas. Ela falou, eu aprendi durante as suas aulas da semana 4 em 30. E ela nem foi pro ar ainda, né? Só porque ela participou ali da produção de tudo. Então, se quem já sabe aprende, imagina quem tá aí, ó, começando a caminhar. Imagina tudo que eu preparei pra você. Então, a semana 4 em 30 tá muito maravilhosa mesmo. As aulas são 100% gratuitas, gente, 100% gratuitas mesmo. Você não vai ser cobrado nada em momento nenhum para assistir todo o conteúdo que eu preparei nessas aulas para vocês. A semana 4 em 30 vai acontecer do dia 23 ao dia 25 de maio, semana que vem. Já começa segunda-feira, faltam 5 dias só. Para participar, você tem que estar inscrito. Como que você faz sua inscrição? O link tá na bio, no Stories também tem o link. Você entra lá, você faz sua inscrição. No final ainda tem um grupo do WhatsApp, um grupo VIP de WhatsApp. Você entra lá no grupo, você clica lá e entra para você receber o link das aulas, para você assistir às aulas. As aulas são gratuitas, o conteúdo é profundo, é para você pegar, aprender e aplicar mesmo, mas fica por tempo limitado. A semana 4 em 30, como o próprio nome já sugere, é ali uma semana, acabou, tá? Então não perde essa oportunidade, tá? Essa é a sua chance, é a chance que você estava esperando. De vez em quando alguém pergunta de treinamento, quero aprender mais, como que eu faço para aprender mais, quanto que tem treinamento, Tá aí, ó, semana 4 em 30, começa segunda-feira, então não perde essa oportunidade de jeito nenhum, tá? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, né, já tô aqui mais 50 minutos falando com você. Daqui a pouco o Instagram joga aqui pra mim uma contagem regressiva pra poder encerrar minha live, e aí encerra eu querendo ou não, ou eu tenho que sair correndo igual eu fiz ontem. Então é isso. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui na live. Amanhã tem mais 19 horas. Eu espero que eu tenha realmente conseguido dividir muito conhecimento aqui com vocês, que eu tenha aberto a mente de vocês, que vocês entendam melhor, que vocês consigam sair dessa live aqui entendendo melhor como funciona a questão da precificação, para que você já comece a pensar nesses pontos, já estude, aprenda a editar, aprenda a colocar todo esse trabalho aí, né, em prática e tudo mais, já considerando todas essas coisas, né, para no momento de você fechar com seus clientes, você fechar da forma certa, cobrando do jeito certo, para você faturar os seus R$4.000 em 30 dias e poder ganhar aí quanto você merece, quanto você deseja, para você realmente viver a sua liberdade e a vida dos seus sonhos. Então é isso. Beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau!